Bem-vindos, meus amados irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa manhã de domingo, dia 28 de fevereiro do ano de 2021, aonde estaremos mais uma vez ministrando a palavra de Deus, e hoje com o título da EBD, na lição de número 9, intitulado Vivendo o Fervor Espiritual. É o título da nossa lição nesta manhã de hoje. Vivendo o Fervor Espiritual. Eu nunca faço referência normalmente a ela, mas hoje necessariamente vou fazer. A nossa referência da leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 5, versículo de 15 a 20. É muito interessante o que foi trazido à tona através destes versículos da palavra de Deus, para nele estar fundamentado a lição de hoje, vivendo o fervor espiritual. Como também nós vamos buscar desmistificar alguns aspectos do que vem a ser efetivamente fervor espiritual. Vamos desmistificar algumas coisas em relação a isso, porque tem muitas pessoas enganadas em relação ao que seja fervor espiritual. Nem vamos levar a demais, nem vamos levar também a de menos, A nossa lição, ela, como sempre, dividida em 3 etapas, A primeira etapa dela é que ela traz a importância da devoção pela palavra e oração. Ela traz essa importância. E, evidentemente, não se pode viver um fervor espiritual sem que necessariamente não haja uma importância devida à devoção pela palavra e pela oração. A segunda parte da nossa lição, ela traz a importância de manter-se cheio do Espírito. E aqui nós vamos desmistificar algumas coisas do que pode ser chamado de o que é ser cheio do Espírito. Finalmente, a vigilância, que nós devemos ter contra a frieza espiritual, vez que nós estamos trabalhando exatamente o fervor espiritual. Então, como é que nós devemos combater a frieza espiritual? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aos irmãos que o fervor espiritual, ele pode ser uma causa e pode ser uma consequência. Ele pode ser uma causa de muitas coisas, como também essas muitas coisas podem ser até mesmo consequências. Por exemplo, a prática da leitura bíblica. Nós podemos dizer que é uma prática devocional para o cristão. O cristão, ele frio espiritualmente, se ele se dedicar, se esforçar, buscar a prática da leitura bíblica, não há dúvida que ele será posto nele um fervor espiritual. Como também o inverso. O fervor espiritual traz a prática da leitura bíblica. Então, a prática da leitura bíblica é uma causa e uma consequência do fervor espiritual. A prática da oração. Aqui na prática da oração, gostaria de lembrar aquela oração de Davi, quando ele renova em mim o teu espírito. O que ele está querendo dizer, na verdade, é renova em mim a alegria da salvação. Então, o fervor espiritual, acima de tudo, traz a alegria da salvação. Não é um aspecto, aí eu lhe digo com toda certeza, não é um aspecto mental. A alegria da salvação, ela vem da alma. Ela provém do espírito para a alma e ela contamina, entre aspas, o corpo inteiro. A alegria da salvação. Ela traz a prática da confissão.
O que seria então a prática da confissão? Seria o testemunho em falar do amor de Jesus. Não há possibilidade de se falar em fervor espiritual sem humildade. Isso aí, o resto é emoção. As pessoas se utilizam muito desse aspecto emotivo, né? De estar cheio do Espírito emotivamente, né? E quando o fato em si, a verdade em si, o cerne em si, não tem nenhuma prática de humildade, né? Aliás, nem aprendeu com o próprio Jesus o que vinha a ser humildade, né? A prática da vigilância, que é uma ação contínua em nossas vidas, né? É interessante que a gente costuma até inverter o versículo bíblico, né? Quando a gente orar e vigiar, ou vigiar e orar. O certo é vigiai e orai. Porque até mesmo em oração nós podemos pecar. Né? Há pessoas que pecam diante de Deus em oração, porque os motivos que o levam à oração, ou antes as suas petições, estão totalmente fora do padrão bíblico, né? Constituir-se, buscar a prática do discernimento espiritual. É interessante também observar que alguns irmãos, lá no livro de Atos, o nosso amado irmão Paulo, ele ministrava a palavra de Deus, eles anotavam direitinho aquilo que o amado irmão Paulo estava ministrando, e depois iam conferir. E a Bíblia os chama de nobres de espírito, porque não aceitava qualquer coisa. A nobreza deles não permitia aceitar qualquer coisa. A nobreza destacada pelo Espírito Santo era para fazer com que eles nos trouxesse a memória de que essa nobreza era nobreza em buscar na palavra de Deus o discernimento necessário para a sua vida. A prática da espera. É incrível, né? Mas a prática da espera, ela está em desuso em nossos dias atuais. Absolutamente em desuso a prática da espera, né? Nós estamos numa velocidade muito grande de internet, de fatos e atos, né? E muitas vezes não queremos esperar por Deus, né? Exercer a prática da confiança no Senhor. Saber, não apenas compreender, mas praticar efetivamente essa confiança em Deus, né? A prática da resistência ao pecado, vez que o pecado ele está permanentemente em nós. O pecado não é uma ação, o pecado nem tampouco é uma omissão. Até o fato de pensar, nós pecamos. Então o pecado é uma gens. Já falamos uma vez a respeito disso, que reside no homem. Então, a gens de Cristo, a gens do Espírito Santo, deverá ser superior a esta gens. Então, é uma prática que nós temos diariamente, a essa resistência, a resistência ao pecado. E a prática da alegria, que é exercida com hinos, com louvores, de gratificação a Deus, que é até bem interessante, né? Às vezes a gente quer ser alegre para louvar ao Senhor, se esquecendo de que o louvar ao Senhor nos traz alegria. Então, há uma expressão em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Ali, naquele exato momento, nós precisamos levar em consideração o contexto bíblico do versículo, para que não possamos errar na sua aplicação. Ali, naquele contexto de Atos capítulo 2, versículo 4, onde todos foram cheios do Espírito Santo, refere-se diretamente ao batismo no Espírito Santo. Isso nós já estudamos na lição de número 5, estamos na lição de número 9. E também ali nós aprendemos que ser cheio do Espírito Santo
está apontando, indicando a plenitude e o fervor do Espírito. No entanto, nem todo fervor espiritual significa ser batizado com o Espírito Santo. No entanto, todo batismo no Espírito Santo significa fervor espiritual. E aqui nós queremos trazer algumas características indispensáveis para quem efetivamente tem fervor espiritual. São características de vez que o Espírito Santo, isso é uma frase do pastor Pinheiro, atente bem, o Espírito Santo nos conduz a um estado permanente de culto. O Espírito Santo nos conduz a um estado permanente de culto. O culto não termina quando acaba a reunião na igreja. O culto não termina quando terminar essa live. O culto não termina quando cessar os louvores e veio a bênção apostólica. Aquele culto é um culto onde nós estamos em família, em igreja, que foi constituída exatamente para isso. Para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para falar das grandezas do Senhor, né? Então afasta o aspecto do homem sendo o centro do culto. Então neste caso, quando aquele culto ali termina na igreja, nós continuamos em um estado permanente de culto. Em casa nós estamos cultuando. Permita-me a liberdade, minhas irmãs. As irmãs estão lavando roupa, cultuando. As irmãs estão cuidando das suas casas, dos seus lares, das suas tarefas domésticas, cultuando. As irmãs estão cozinhando, cultuando. Existem pessoas no mundo que colocam as músicas do mundo bastante alta, né? Para que sejam motivacional para elas varrerem a casa, arrastar os móveis e cuidar do seu lar. Ora, por que não devemos fazer então a mesma coisa? Por que não colocar um hino? Por que não colocar uma coisa gloriosa, maravilhosa, de entoar o nome do Senhor? E ali, em culto, nós estaremos efetuando nossas tarefas domésticas. Podemos estar, agora vamos nós homens, dirigindo em culto. Podemos estar trabalhando em culto. Então, pelo amor de Deus, o Espírito Santo nos conduz a um estado permanente de culto. Este culto que o Espírito Santo nos conduz a um estado permanente, nos leva a uma devoção. Que devoção é essa? A devoção é uma palavra que significa apego, dedicação e zelo. Então, se eu sou devoto, eu tenho apego àquela coisa, eu tenho dedicação àquela coisa e tenho zelo por aquilo. Então, o Espírito Santo nos conduz a isso. Então, meus queridos, meus amados irmãos, o apreço pela oração, o amor à palavra e a dedicação, o apego ao jejum é uma condução do estado de culto que o Espírito Santo traz em nós. Isto efetivamente é a característica de todos aqueles que têm fervor espiritual. Esse tripé, ele anda permanentemente com nós cristãos. Qual é o tripé, pastor? Oração, leitura da palavra e jejum. É assim que é caracterizado o fervor espiritual. A leitura da Bíblia, a oração e o jejum, por sinal, podem se tornar até exercícios espirituais na vida do crente. E muitas vezes o crente procura tanto exercício lá fora, sem que espiritualmente ele exercite-se. E aí o apóstolo Paulo diz que os exercícios físicos para nada aproveita, né? Exercita-te, pois, na piedade, né? Que traz algum ganho. Então, o processo, vamos dizer assim, de fervor espiritual, a mecânica do fervor espiritual nos conduz à leitura da palavra, ao jejum e à oração, que efetivamente nos traz
prudência, humildade, santificação, sabedoria e etc. E etc. Então, meus queridos, meus amados, alguém está nessa manhã conosco que poderá dizer assim: não, eu tenho fervor espiritual. Cuidado com o aspecto emotivo. Muito cuidado com o aspecto emotivo, né? Teve muita gente que, movido pela emoção, chegaram diante do Senhor e disseram que queriam, né? Podiam, fizeram maravilhas, né? Diante de Deus, etc, etc. O nosso irmão Marcelo, pela segunda vez, ele está solicitando uma permissão para enviar uma mensagem. Provavelmente ele quer enviar essa mensagem ao vivo. Eu não costumo fazer isso, irmão Marcelo. Para mim é o presbítero Marcelo, né? Eu não costumo fazer isso. Mas, dado efetivamente a sua pessoa, extraordinariamente eu vou permitir a sua participação nessa live agora pela manhã. Então, estamos aguardando o nosso irmão Marcelo. Eu espero que ele já tenha recebido essa notificação. E ele está com a família inteira, né? Parece que a irmã Mônica, Marcelinho, né? Os meninos, né? Glória a Deus por isso, né? Estamos aguardando, irmão Marcelo, que você entre... Aliás, perdão, parece-me que é o irmão Manuel Moraes, perdão. Bom, estamos aguardando e vamos continuar, enquanto aguardamos, né? Então, meus queridos, a oração, o jejum e a leitura da palavra, eles se tornam efetivamente a base do fervor espiritual. A nossa irmã já está dizendo que não é Marcelo, deve ser o nosso pastor Manuel Moraes, né? Seja bem-vindo, Manuel Moraes. Ok, irmão Marcelo, perdão. Então, era nosso querido irmão pastor Manuel Moraes, né? Diga-se de passagem, nós já estamos solicitando que ele entre efetivamente. Ele pediu pela segunda vez, né? Ele pediu essa participação. Então, vamos lá. Então, todo mundo já ouviu falar do jargão evangélico, né? A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Que, por sinal, não existe uma vida espiritual sem oração. A oração, ela nos acompanha continuadamente. Eu diria até que em ato inconsciente. Como é, pastor? Em ato inconsciente, até inconscientemente, nós oramos. Nós vamos dirigindo ali e tal, e de repente a gente vê uma ação que pode provocar um acidente, etc. Então a gente imediatamente, Senhor, tem misericórdia. Isso é uma oração. E ela surge, ela explode. A gente nem pensou exatamente como fazer aquilo, mas ela explode, né? A oração é a alma do cristianismo. E não podemos, amados, não podemos efetivamente dizer que tem uma vida cristã cheia do Espírito Santo sem efetiva oração. A oração, ela nos ajuda, ela nos conduz à prática da santidade. A leitura contínua da palavra de Deus nos leva à sabedoria. Nós nos tornamos sábios, até mesmo para fazer petições. Nos tornamos sábios para pedir alguma coisa para nós mesmos. Nos tornamos sábios para nos defender. Quando formos atacados, nos tornamos sábios para responder a alguém, né, que queira uma palavra. Nos tornamos efetivamente sábios em relação a essas coisas pela leitura constante da palavra de Deus. E aí vem aquela advertência do capítulo 5, versículos 15 de Efésios, aonde o apóstolo Paulo diz: não sejais nécios, mas ele dizia assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios,
A palavra é muito forte. A palavra nécio. A palavra nécio pode significar indolente, preguiçoso, incompetente, pessoas que não têm interesse. Ah, tia Sônia, que prazer maravilhoso. Assim a senhora me emociona. Pastor Manuel, parece que o senhor pediu uma visualização, né? Eu vou lhe conceder essa visualização em rápidos minutos. Basta o senhor solicitar novamente, se assim o senhor o quiser. E o apóstolo Paulo, essa palavra, ela aparece, nécios, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, com significados até mesmo diferentes. Ela pode significar até insensato. Não seja insensato. É uma pessoa nécia. Como eu já falei, indolente, sem juízo, é um tolo, etc. Né? Existe a palavra azófos, que é a palavra grega aplicada para nécio, como também existem outras palavras, como seja afron, que também é aplicada para nécio. Ou seja, no grego, a palavra nécio, ela tem diversas aplicações. Mas, no fundo, para nós, o que é o nécio? O nécio é aquele que não entende a palavra de Deus, não entende a vontade do Senhor e não pede orientação, não pede discernimento para que Deus o ajude a compreender, a entender o perfeito plano, não somente da salvação, mas como o plano dele para a sua vida em particular. Já encontrei pessoas que dizem que Deus deixa a porta escorada, a gente só faz empurrar. É um nécio, é um insensato, é um tolo, é um sem juízo. Porque quando nós priorizamos a vontade de Deus, preste bem atenção a isso. Quando nós priorizamos a vontade de Deus, nós não focamos em aparentes vantagens. Atente para isso. Quando nós focamos a vontade de Deus para nós, ou quando nós priorizamos a vontade de Deus para nós, nós não iremos nos levar por aparentes vantagens. Essas aparentes vantagens é que faz o mundo viver o seu modo de vida. Mas nós cristãos, nós temos um outro padrão. O nosso padrão não é o padrão do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos convida a vivermos um padrão totalmente diferenciado daquilo que é o mundo. E aí me permita, o inimigo da nossa alma, ele cria uma aparência similar à vontade de Deus, mas quando nós priorizamos a vontade de Deus, nós esperamos que ela efetivamente se execute em nossa alma, em nossa vida. Nós não vamos atrás de prováveis aparências que podem trazer até mesmo vantagens, mas nós sabemos aguardar no Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina, como fervor espiritual, a remir o tempo. Essa palavra tempo, ela tem duas aplicações. Ela tem o tempo kairos e tem o tempo cronos. O tempo cronos é o tempo, é aquele tempo, há tempo para tudo, é o tempo cronos. Mas quando ele diz ao tempo de chorar, é o tempo kairos. É o tempo da oportunidade. É o tempo exato daquele momento. É o tempo kairos. Então, quando ele diz assim, vamos remir o tempo, ele está usando o tempo kairos. Remir é resgatar. Remir é trazer de volta. Remir é aproveitar a oportunidade e a ocasião. E tem gente que faz isso de maneira errada. Eu vi há muitos anos atrás, não sei nem se é verdade isso, um irmão que era tão crente, que no trabalho ele subiu numa escada durante o expediente e começou a pregar o evangelho e tal.
e aí alguém chamou ele e deu a demissão dele, né? Ele foi demitido porque falei de Jesus. Não, foi demitido porque era insensato. Não foi porque falou de Jesus. Porque o tempo, o Kairos, que é o tempo da oportunidade, o tempo da ocasião, este sim, não podemos perdê-lo. Alguém nos pergunta a respeito da nossa fé. Glória a Deus, não vou perder tempo. Né? Estou dirigindo, carro é meu. Estou dirigindo, não vou perder tempo. Vou colocar uma música evangélica lá no meu carro. Que alguém pergunta, o senhor é evangélico? Já vou desligar e já vou explicar a razão da minha fé. Isto é remir o tempo. Criar oportunidades, criar ocasião, ou não perder a oportunidade ou a ocasião de falar do amor de Jesus. Meus queridos, isto verdadeiramente nos fala de pessoas fervorosas. Fervorosa. E aí nós não vamos esperar situações fáceis para falar do amor de Jesus, né? Na prática mesmo, os dias são maus. Na prática, os dias são maus. Nós não temos nenhuma, como é que eu posso dizer assim, nós não temos nenhum gozo neste mundo, né? Na prática, os dias efetivamente são maus. Quando a Bíblia se refere em manter-se cheio do Espírito Santo, e aqui eu gostaria de tirar esse estigma que acompanha tantos cristãos pela falta do conhecimento bíblico. Ser cheio do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, é batismo com o Espírito Santo, não há dúvida. Mas na sequência da sua doutrina, onde o apóstolo Paulo vai doutrinar as igrejas, ele fala continuamente em ser cheio do Espírito Santo. E ali não é batismo. Ali é porque o Espírito Santo, ele traz no crente uma vida dinâmica. E que Paulo está dizendo claramente permita que o Espírito Santo tenha esse dinamismo na sua vida espiritual. Permita que ele ecloda, permita que ele reacenda a chama. Isso não deve ser confundido com a expressão ser cheio do Espírito Santo lá em Pentecostes. Como eu já falei no capítulo 2, versículo 4 do livro de Atos. Então tem muitos crentes que, por não ser batizado com o Espírito Santo, creem que não podem ser cheios do Espírito. Ora, você recebeu o Espírito Santo no dia que você aceitou Jesus. É um penhor que Deus lhe pôs. E ele vem buscar esse penhor, ele resgata este penhor. O Espírito Santo não vai subir sozinho, ele vai transformar o seu corpo, ele vai fazer essa transformação no seu corpo e vai lhe arrebatar, vai lhe levar. Ele não vai sozinho, é o penhor do Espírito. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador têm o Espírito Santo. Não tenho dúvidas disso. Os cristãos, antes de serem batizados com o Espírito Santo, tinham o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual pós aceitar Jesus. É uma outra experiência espiritual de, digamos assim, maior profundidade. Mas o apóstolo Paulo, ele não está levando em consideração que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque quando ele diz, seja cheio do Espírito, a possibilidade de você ser batizado com o Espírito Santo é rápida. No entanto, quando você procura o batismo, e tem aquela ansiedade, que eu não vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo agora, porque isso é uma promessa. E muita gente enfatiza isso erroneamente. Isso é uma promessa. Batismo com o Espírito Santo é promessa. E se é uma promessa, eu não vou ficar no pé do meu Senhor. Olha, pague a promessa, cumpra a promessa, Não, de maneira nenhuma. A glorificação é a glorificação, não bater palma para Jesus.
Isso não foi o que Jesus disse a respeito do Espírito dele. Ele disse, ele me glorificará. Então eu glorifico ao Senhor quando eu digo glória a Deus e aleluia, aleluia. São duas palavras hebraicas que quando juntam se diz louvai ao Senhor. Eu estou glorificando ao Senhor. E aí a possibilidade de ser batizado com o Espírito Santo é muito curta. É muito rápida. É muito tênue essa linha de separação. Então, quando ele chega mais adiante, em capítulo 5, versículo 18, de Efésios, quando ele diz assim, não vos embriagueis com vinhos, há pessoas muitas vezes imaginam que podem beber bebida alcoólica. E até chega ao extremo de dizer que Jesus não foi abstêmio. Pelo amor de Deus. O sangue que ele purifica de todo o pecado tinha álcool? Reflita sobre isso em nome de Jesus. A pureza do sangue de Jesus tinha álcool? Claro que não. Jesus, evidentemente, era abstêmio. O que nós não temos é a palavra vinho nas suas mais variadas formas do hebraico. Também não vamos ministrar sobre isso. Aí nós não temos. Que, na verdade, na Septuaginta, a palavra é traduzida assim, não olheis para o vinho, conforme está escrito lá em Provérbios 23 e 31. Né? Não olheis para o vinho quando ele estiver espumando, etc, etc, etc. As passagens de Provérbios estão falando das consequências da bebedeira. Inclusive, compara isso com a picada de cobra. E quem tem contenda proveniente do vinho, a Bíblia chama isso de devassidão, dissolução. Não brinque com os termos bíblicos, né? Que os termos bíblicos, todos esses termos aí são incompatíveis totalmente com a ética cristã. E é normal que os homens do mundo busquem a felicidade nos prazeres mundanos, que sempre resulta em porcaria, em desgraça, em desarranjo familiar, em problemas domésticos. É quem busca os prazeres das coisas mundanas. O que nós temos que fazer é pedir perdão e retornar ao Senhor, né? Aí o apóstolo Paulo faz a contrapartida, né? Não olhes para o vinho, né? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão não é que alguém cheio do Espírito vai viver como um bêbado, caindo, tomando, etc. O apóstolo Paulo usa os antagonismos. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo na vida do crente não é estática. Ele não chegou para fazer morada e ali ficou, de braço cruzado, e agora o problema é seu. O Espírito Santo, ele busca, eu que tenho que dar espaço, nos renovar dia após dia. É o renovo do novo nascimento experimentado, é a alegria da salvação que se sucede a Pentecostes, e se Pentecostes não houve, se sucede a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Então quer dizer que os apóstolos antes do batismo do Espírito Santo não tinham o Espírito? Nós podemos ver isso claramente em João 20, 22, quando Jesus sopra sobre ele, recebei o Espírito. Eles já eram salvos. Todos os crentes. Preste bem atenção a isso. Estou falando em crente em Jesus. E aí estou falando de crente efetivamente. Né? Não, vamos tirar essa palavra crente. Isso é coisa do mundo. Todo crente em Cristo Jesus, pentecostal e não pentecostal, batizado ou não no Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós é que devemos viver essa plenitude, enchendo-nos do Espírito Santo, que na verdade é uma característica típica dos pentecostais, né? E até ser cheio do Espírito Santo, né? Qualquer dia desse eu vou ter que ministrar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Sobre o que efetivamente é batismo com o Espírito Santo. E até mesmo a maneira de recebê-lo, né? Até mesmo a maneira de receber o batismo com o Espírito Santo. O significado dessas palavras e expressões na Bíblia, ser cheio do Espírito Santo, tem que ser entendido à luz do seu contexto. Porque senão nós vamos... né? Observe lá em Atos capítulo 4, versículo 8, que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, Pedro foi batizado naquele dia. Pedro foi batizado naquele momento. Aquilo ali está falando da expressão dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. Agora, da mesma forma, lá adiante, diz assim: e Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, está falando de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Nesse caso aí, é preciso que a gente entenda que ser cheio do Espírito Santo não é só batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver a plenitude do Espírito. Então, viva esta plenitude do Espírito. Não procure cegamente. E tem pessoas que fazem assim, infelizmente, né? Eu fui doutrinado assim, e para eu me deseducar, levou tempos. Né? Eu fui doutrinado que se eu não fosse batizado com o Espírito Santo, não era crente. Ou não merecia o crédito o meu testemunho. Eu chorei muito por conta disso. Até que finalmente eu fui aliviado na minha alma com a ministração que eu ouvi. Fui aliviado na minha alma. Meu Deus, que alívio eu tive na minha alma em relação a isso. E aí Jesus me batizou. Sou batizado com o Espírito Santo, falo línguas estranhas. E falo... tenho um dom espiritual. Glória a Deus por isso. Mas nem por isso eu vivo de casa em casa. Nem por isso eu vivo açoitando a vida dos outros. Nem por isso eu vivo esperneando por aí afora. Nem por isso eu vivo no meu trabalho dando escarcéu porque sou pentecostal. De maneira nenhuma. Aliás, vamos desmistificar isso em nome de Jesus. Vamos desmistificar isso em nome de Jesus. Preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. Né? Tem muito crente não pentecostal, mais fervoroso e mais centrado do que muito crente pentecostal batizado com o Espírito Santo. Então, quando a gente trabalha, vamos desmistificar isso. Quando o nosso autor ele está trabalhando o termo fervor espiritual, ele não está trazendo a luz que você deve ser tão cheio do Espírito Santo, que não fala nem português, mas não faz nem sua língua original, né? Já está falando em línguas estranhas. Tão cheio do Espírito Santo, que é capaz de deixar o marido em casa doente e fazer campanha de visitação aos enfermos. Tão cheio do Espírito Santo, que não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece ninguém. Tão cheio do Espírito Santo, que já tem todo o conhecimento necessário em si, não precisa participar do culto de instrução, e etc, etc, etc. E me permita a expressão, dana-se por aí afora. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso não é fervor espiritual. Isso são aspectos emotivos que estão me e lhe e conduzindo a quem nele esteja a satisfações pessoais. Desfoca, descentraliza da vontade de Deus para a sua vida, para a sua alma. Amém? É preciso desmistificar essas coisas para que nós tenhamos, ou sejamos, e tenhamos uma vida alegre,
Uma vida feliz. Jesus, quando falou para a gente que nós teríamos abundância de vida, ele não estava falando em quantidade, não. Ele estava falando em quantidade, em qualidade. Ele estava falando em vida abundante. Eu posso viver, estou quase 70, eu posso viver só mais um ano. Mas eu posso dizer a você, vivo minha vida abundante. Aqui na minha casa, nós temos cura divina. Quase que permanentemente, quase que constantemente. Minha esposa já foi curada de síndrome do pânico, já foi curada de hérnia de disco, a minha filha Aline já foi curada de uma série de coisas, a Amanda também, eu também. A dona Ana foi curada aqui de chikungunya, sei lá, esse troço aí, com febre altíssima. Perto da inauguração da igreja, chegou o pastor Uru por ela. 30 minutos depois, ela estava em pé. Então, o que é isso? E não houve escarcéu nenhum, pelo amor de Deus. Não houve escarcéu nenhum, pelo amor de Deus. Não houve gritaria. Não houve ninguém esfregando as costas dela, né? O paralítico está lá, coitado, querendo um milagre da parte dele. Chega alguém e começa a esfregar as pernas, esfregar as pernas, esfregar as pernas. É isso. Quando Deus quer fazer, ele faz. Não precisa de alarde, não. E se ele quiser alardear, ele alardeia. Mas não é comum. O lenço de Paulo curava os enfermos. A sombra. Ele passava a sombra, curava os enfermos. Eu não vejo nada desses discípulos do Senhor, esses apóstolos do Senhor, alardeando, fazendo anarquia, fazendo gritaria, gritando, se esperneando, se desguelando. Receba! Não vejo nada disso. Eu quero agora trazer, e é muito difícil trazer isso, mas eu quero trazer 3 características de uma pessoa que tem fervor espiritual. E aqui, pega. Quero trazer 3 características das pessoas que têm fervor espiritual. A primeira característica dela é o testemunho transbordante. Não é um mero testemunho. Mas o que é um testemunho transbordante? Como assim? O que é um testemunho transbordante? A expressão que Paulo usa de cânticos, de louvor, de salmos, de hinos, quando nós lá estamos participando, é um significativo de que nós estamos dando publicamente um testemunho transbordante. Eu posso estar trabalhando, eu tenho 2 horas de almoço. Algumas pessoas, mesmo cristãos, aproveitam as 2 horas de almoço para comer em 15 e dormir 1h45. E há outros cristãos que comem 15 e aproveitam 1h45 para abrir a sua Bíblia e ler sua Bíblia. Lá no período do almoço. Esse cristão está dando um testemunho transbordante. Isso é um sinal evidente. Não é um testemunho ocasional. É um testemunho constante. Ele expressa a alegria dele através de hinos. Ele expressa seus anseios e suas esperanças naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele não expressa, ele sempre vai ter essa palavra, o apóstolo Paulo diz, né? E em tudo dai graças, né? O apóstolo Paulo traz isso e a gente às vezes passa desapercebido, né? Mas o que é em tudo dá graça? Não é outra coisa, é em tudo dá graça mesmo. Desde que seja a vontade de Deus na sua vida. O nosso irmão Tiago, ele diz, olha, Rico, quando você for fazer uma coisa amanhã, você diga, se Deus quiser. E quando você receber alguma coisa, você diga, graças a Deus. Aí é Paulo quem diz. Então, amados, o testemunho transbordante é ter nos seus lábios, permanente, a palavra, a oração, o hino. É ter nos seus lábios, até mesmo
estrofes do Novo Testamento. Eu gostaria de enfatizar uma coisa interessante. Nós temos um hino cristão, eu não vou dizer um hino, não vou dizer um hino. Nós temos hinos lá da igreja primitiva dentro do Novo Testamento. O cântico do apóstolo Paulo, né? Porque dele, por ele, para ele, seja toda a glória a ele eternamente, amém? Isso é um cântico da igreja primitiva, é um hino. E aí a gente eu não preciso, até me perdoe a ousadia, eu não preciso entrar em méritos do que seja hino, do que seja cantiga. A gente tem muita cantiga hoje em dia, porque o nosso amado irmão Jó, ele diz nas suas expressões, aonde está o Espírito Santo de Deus que nos dá salmos pela madrugada? Então ninguém está disposto a buscar hinos pela madrugada, inspirações pela madrugada. Né? Amém, queridos? E isto é, efetivamente, um testemunho transbordante. A outra forma do testemunho transbordante é da graça. É da graça em tudo. Né? É uma forma de ter o fervor espiritual, aliás. A forma de ter o fervor espiritual é da graça em tudo. Porque o espírito de gratidão, irmãos, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem espírito de gratidão. E a gratidão, ela é vertical e ela é horizontal. E até me permita que quando ela é horizontal, ela propicia a gratidão vertical. Porque quando eu pego contra meu irmão, não vou pedir perdão a Deus, não. Vou pedir perdão ao meu irmão. Quando é o meu irmão que me favorece, eu vou ser grato ao meu irmão. Isso agrada a Deus. Não adianta receber um benefício e ser grato a Deus por isso e nem sequer agradecer àquela pessoa que ele concedeu o benefício. Isso não tem valor diante do Senhor. A gratidão, ela está muito mais... Preste bem atenção. Preste bem atenção. Muito mais envolvida com pessoas, seres humanos, do que necessariamente para com Deus. Embora saibamos que é o Senhor que cria as circunstâncias e põe em nossas vidas pessoas as quais nos ajudam e nós somos gratos a ela. Então vamos agradecer a Deus. Mas quando somos gratos a estas pessoas, nós também estamos satisfazendo o coração de Deus, porque em nós existe o espírito de gratidão. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente, muitas vezes, quer fazer uma coisa e esquecer da outra. Somos tão espirituais. Eu encontrei pessoas tão espirituais, que só obedeciam a Deus. Então, para que ele deu pastor? Para que ele deu pastor? Para ser desonrado? Desobedecido? Para ser debatido? Enfrentado? Para que ele deu pastor? Ah, sim, mas o pastor anda errado. O problema é dele com Deus. Isso não significa fervor espiritual. Eu tenho tanto fervor espiritual que eu vou chamar meu pastor a atenção. Você não tem coisa nenhuma. Até me permite, parece coisa do cão isso. Parece coisa do diabo isso. Por quê? Porque o fervor espiritual correto também traz submissão. Nós estamos em lockdown aqui da Bahia. Iniciou na sexta-feira, vai terminar às 5 horas da manhã. Na segunda, nós estamos em lockdown decretado pelo governo do estado. Todos os municípios do estado da Bahia. Então, nossa igreja, nossa convenção decidiu, não há culto presencial. Estamos em lockdown. Mas não impede que você, na sua casa, tenha seu culto doméstico. Não impede que você participe das lives aonde seu pastor presidente está lá, lhe ministrando a palavra de Deus. Não impede que à noite você esteja no culto com o seu pastor. Não impede. Então, não existe uma barreira. O que existe é uma prevenção de saúde. Não é nada contra a igreja. É uma prevenção de saúde. A igreja não foi considerada elemento essencial. Problema do entendimento deles. Mas para nós, igreja é saúde.
E permanece assim. No entanto, houve uma contestação recente de alguém que foi procurar o governador do estado da Bahia para questioná-lo a respeito de pastor ser preso. E eu digo a você, em nome de Jesus, vai ser preso. E deve ser preso. Porque isso não é fervor espiritual, isso é desobediência. O verdadeiro crente que tem fervor espiritual, ele é submisso. Ele é sujeito. Ele aceita. E eu quero aqui dizer uma coisa muito profunda em relação à obediência. Muito profunda. O pecado da desobediência é terrível. É terrível diante de Deus. Jesus, o meu e o teu Santo Salvador, aprendeu o que é obedecer. Não se obedece por circunstâncias plausíveis. A obediência é uma questão de caráter. Nós temos o dever de se submeter às autoridades constituídas por Deus. Está aí o nosso irmão Isaac Martins nos trazendo à tona. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Nós temos que obedecer aos nossos superiores hierárquicos na empresa. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Agora, fazemos isso com o mundo e não fazemos isso dentro da igreja. Quando 1 Pedro, ainda capítulo 5, versículo 5, diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido, meu amado irmão, em nome de Jesus. Se você não quer obedecer ao seu pastor, caia fora. Porque este pecado é comparado à idolatria. O pecado da desobediência é comparado à idolatria. Caia fora e vá fazer o que você quiser, aonde quiser. Seu pastor, e aí eu quero dizer, o pastor efetivo, aquele que soube esperar na vontade de Deus, conforme diz lá em Hebreus, que ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são escolhidos pelo Senhor, como Arão. Já existe muito pastor por aí, até comprado, e que se autodenominaram, e que se denominam pastor, apóstolo, evangelista, lá e por aí afora, não quero nem saber disso. Mas eu estou falando do pastor efetivo. Preste bem atenção. O pastor efetivo, mesmo estando errado, se ele lhe der uma palavra certa, Deus honra. Eli estava, estou falando de como foi chamado como Arão, estamos falando da descendência agora de Arão, e Eli era uma descendência de Arão, somos sacerdotes escolhidos por Deus. Errado, troncho. Deus disse que ele não ia mais permanecer, nem o filho dele, nem uma descendência dele, e etc, etc, etc. E Ana estava orando. Sem visão de Deus, ele chegou para Ana e disse, tu tá bêbada dessa hora da manhã? Ela disse, não, olha a sujeição. Olha o prêmio da sujeição. Não, meu Senhor. Ela podia dizer, quem está bêbado é tu. Eu acho que hoje a gente receberia essa palavra, né? Pastor Manuel, que está nos ouvindo, né? Quem está bêbado é tu. Mas ela disse, não, meu Senhor. Tua serva não está embriagada. O que tua serva tem é a alma doente, doída. Tua serva tem problemas na alma. Ele olhou para aquela mulher e disse, faça o Senhor conforme a tua petição.
Oh, glória! Glória a Deus! E diz a Bíblia que Ana voltou para casa alegre, feliz. Tantas vezes aquela mulher fora aquele tempo, mas desta feita ela voltou diferente. Ela recebeu uma palavra, mas uma palavra de um homem totalmente errado. Mas aquele homem tinha sido escolhido por Deus. Então ele disse: faça o Senhor conforme a tua petição. E diz a Bíblia que Ana voltou para casa alegre, feliz, satisfeita. Olha, irmãos, eu não confio, estou falando do pastor Pinheiro. Ah, muito bem, Elson Lee, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Geninha. Geninha, ministrante da palavra de Deus maravilhosa. Eu não confio, estou falando do pastor Pinheiro, eu não confio em crente que não tem pastor. Eu não confio em crente que faça alguma coisa que antes o seu pastor não lhe tenha abençoado. Eu não confio nessa pessoa. Isto para mim são pessoas de pensamento dobre. São pessoas que são hoje, não são amanhã, porque fazem o que querem. E isso não é fervor espiritual, porque o fervor espiritual não me dá, não lhe dá, não nos dá nem direito nem autoridade de ser ovelha independente, porque senão o plano da salvação, o plano de Deus em colocar pastor para as nossas vidas está errado. Nós temos obrigatoriamente que ter pastor. Ah, pastor Pinheiro, e o senhor como presidente de uma convenção tem pastor? Tenho. Tenho pastores e tenho amigos. Onde eu converso com eles, onde muitas vezes deposito nos pés dele as minhas angústias, as minhas necessidades e recebo orientações da parte de Deus para guiar a minha vida e guiar esse rebanho em nome de Jesus, um dia morar no céu. Agora, não estou falando de salvação. Eu estou falando de mérito na tua obra. Qual o mérito da tua obra se tu não tem a bênção do teu pastor? Tu vai chegar diante de Deus e vai dizer, trabalhei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e ele vai dizer, sim, a tua obra para mim é pura lenha. Bota no fogo para ver se aprova. Aí tu vai dizer, muitas vidas foram curadas. Muitas vidas, no teu nome eu profetizei. Cuidado com esses termos diante de Jesus. Muito cuidado. Está lá escrito em Mateus capítulo 4, do versículo, aliás, Mateus capítulo 6. Muito cuidado com esses termos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua sujeição vai permitir, porque é assim que está escrito, ficai, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus. Qual é a circunstância? Não existe. Qual é o processo? Não existe. Se você é crente, você está no processo, você está na sujeição, você está lá debaixo, levando porrada, levando pancada, levando palavra, levando isso, levando aquilo, mas você está lá, na sua, quietinho, sujeito, debaixo, humilde, humilhado, debaixo da potente mão de Deus. Atenção, que ao seu tempo dele. Aí você vai dizer, vai chegar o tempo de Deus na minha vida. Se chegou o tempo de Deus na sua vida, o seu pastor está lhe abençoando em nome de Jesus. Se não, é mérito seu. Meramente seu. E você envolve o nome do Senhor nestas coisas, isso não é fervor espiritual, isso é emocionalismo. Puro emocionalismo. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe a compreender, a entender verdadeiramente as coisas de Deus na nossa alma, na nossa vida. As coisas de Deus. E há um detalhe, viu, irmão? Muito sério. Muito sério.
Muitas vezes o pastor diz não. Mas ele não diz não para lhe desmerecer. Muitas vezes o Senhor Jesus diz na nossa vida, diga a ele não. O projeto é tão bom, o projeto é tão edificante, o projeto é tão maravilhoso, aí o Senhor diz a ele não. Quando eu digo não para a pessoa, acabou. Acabou. É uma revolta. Que é isso? O pessoal queria ir para o Egito. Está escrito isso no livro de Jeremias. O pessoal queria ir para o Egito. Chamaram Jeremias e disseram a Jeremias: consulta ao Senhor se devemos ou não ir para o Egito. Jeremias achou aquilo tão bonito, tão maravilhoso. Aí foi consultar o Senhor. Aí o Senhor disse a ele: quer eu diga sim, quer eu diga não, os propósitos malignos dos seus corações já estão determinados. Jeremias voltou arrasado. Chegou para ele e disse: por que me enganastes? Porque vós já estáis determinados a fazer o que quereis fazer. E ele disse: era verdade, mas seria bom se Deus concordasse. Mas já que ele não concordou, a gente vai assim mesmo e ainda vai levar você. E Jeremias foi a reboque daquele povo lá para o Egito. Então existe entre nós pessoas assim que dizem que tem fervor espiritual. Tem coisa nenhuma, tem muita emoção. Tem muita emoção. Me lembro de uma festa, nós demos aqui e iríamos fazer nessa festa uma cruzada evangelística na frente da igreja. Montamos um serviço de som muito grande, muito bom. Montamos um palco muito bom. E tudo muito bom. E eu determinei aos obreiros: fecha a igreja, deixa as cadeiras todas dentro da igreja. Isso aqui é uma cruzada. Nós temos que sair, evangelizar, etc, etc, etc. Determinei. Quando foi à noite que o trabalho começou, meu pastor presidente tomou o microfone, sem saber de nada. Tomou o microfone e disse: pastor Pinheiro, manda abrir a igreja, por favor, e diga aos obreiros que traga as cadeiras para as irmãs idosas sentar. Os obreiros olharam para mim assim, sem saber o que fizesse. Eu disse: sim, senhor! Todos eles ainda se lembram dessa passagem. Eu disse: sim, senhor. Os irmãos ouviram. Nosso pastor, presidente, mandou fazer isso e isso. Os irmãos abriram a igreja, sorrindo, e foram pegando as cadeiras e trazendo para as irmãs sentarem. Muitas vezes, irmãos, o que nós temos é uma falsa humildade muito grande. E chamamos isso de fervor espiritual. Eita, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a termos uma vida transparente, não somente para Ele, como para os homens também, para aqueles que lideram as nossas almas. Porque a Bíblia diz que seremos bem-aventurados se seguirmos, se acompanharmos, se andarmos, se imitarmos a fé do nosso pastor. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um pastor. Obrigatoriamente, Deus me obriga a ter um pastor. Chama-se, algum botou até o nome aí, né? Ovelha desengrejada. Quero nem saber disso. Que Deus nos ajude, amados. Nosso testemunho, nossas ações de graças, nossa sujeição às autoridades lá fora constituídas, aos nossos líderes, aos nossos patrões, tudo isso nos fala de efetivamente um fervor espiritual. Deus nos ajude, que o Senhor possa abençoá-los mais e mais em Cristo Jesus. Saudações às vossas famílias, vossos familiares. Que Deus, e ore por mim.
tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Estou lhe pedindo isso em nome de Jesus. Ore por mim, para que o Senhor me dê da sua graça, né? Para que o Senhor me ajude, para que eu possa caminhar nessa caminhada espiritual. Eu tenho um desejo, é da gente tudinho se ver no céu. Tenho esse desejo maravilhoso, mas cumprindo a palavra de Deus. Amém? Até a noite, então, no nosso culto, estaremos em live em nome de Jesus. A paz do Senhor para os meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, meus amados.